Então, quer dizer, eu acho que é um pouco isso, é um pouco diferente, né? Quer dizer, porque na realidade o estado de coisas é outro hoje. Não existe área da atividade humana que não esteja passando por uma grande transformação, né? Nas mentalidades, né? Na ética, na política, não é? Quer dizer, a gente pode falar mais sobre isso depois, não é? Quer dizer, nos costumes, não é? Quer dizer, e aí a gente tem que pensar essas coisas. Eu, do meu ponto de vista, a gente deve pensar isso e é isso, esse esforço que a gente está fazendo ao longo desses 5 últimos anos, dos quais a gente já publicou 4 livros e o 5º vai sair agora, não é? Quer dizer, quando a gente começou falando sobre a mutação, as novas configurações do mundo, como é que o mundo está sendo reconfigurado a partir dessa revolução. O segundo chamou-se a condição humana, o que é viver nesse novo mundo. O terceiro foi vida versus virtude, a mutação nos valores, não é? Morais. Exato. O quarto foi sobre a experiência do pensamento, esse livro que a gente acabou de publicar, não é? E tendo como hipótese geral de que é preciso repensar alguns conceitos, que já não dão mais conta para explicar a realidade. Aqueles conceitos com os quais a gente lidava até a década de 60, no máximo até a década de 70, eles já não dão mais conta. Então, quer dizer, quando a gente fez esse livro sobre a experiência do pensamento, é um pouco isso. Porque uma das hipóteses nossa é de que é uma mutação que é feita no vazio do pensamento. O que é isso? É que, de alguma maneira, há uma cisão entre ciência e técnica de um lado, que é o Heidegger que faz isso, né? Quer dizer, e pensamento do outro. A ciência não pensa, ele diz, né? Quer dizer, a filosofia pensa. E a filosofia, são tão separados. pois é, e a filosofia, quer dizer, e o pensamento está vindo a reboque dos acontecimentos, eles são muito velozes. Né? Quer dizer, as descobertas tecnocientíficas são muito velozes e o pensamento não dá conta de acompanhar. A gente sabe que o pensamento exige certa paciência, certo tempo, né? Quer dizer, e que talvez daqui a pouco a gente comece a entender melhor aquilo que está acontecendo. E quando a gente disse esse livro que a gente acabou de lançar sobre a experiência do pensamento, é um pouco isso. A gente voltar às coisas para ver como é que elas estão, para tentar extrair dela algum tipo de pensamento, para entender melhor a própria coisa. Nenhum pintor, nenhum Leonardo da Vinci, nenhum Goya, nenhum poeta, nenhum Baudelaire, nenhum Apollinaire vai escrever um poema para não dizer nada, sem necessidade. Então tem sempre um novo, tem sempre algo novo. Se o cara vai escrever um poema, é porque algo de novo ele está querendo dizer. Tá certo? Você vai pintar um quadro, ele não vai pintar o quadro para copiar o quadro que ele pintou. Então, o novo sempre esteve presente em toda a obra de arte. Agora, o novo não tem que ser paletó de três mangas para ser novo. Não precisa ser paletó de três mangas. É novo, sutilmente novo. Compreende? Tá? Você lê um poema do Drummond, você lê o outro poema, é o mesmo Drummond. Tem afinidades de linguagem, mas o poema diz uma coisa, o outro diz outra. Então, porque ele diz outra coisa, ele é novo. Ele mas o novo virou o novo do capitalismo, do mercado. Então é assim, o carro do ano. O cara tem um carro, tá bom, ele comprou, tem um ano, mas ele tem que vender porque ele tem o carro do ano. Então, por quê? Isso aqui, uma vez um cara escreveu um livro cujo título é A Obsolescência Planejada, mostrando como o mercado tem que planejar o envelhecimento deliberado das coisas, das mercadorias, para poder vender mais. Porque, claro, eu vendo geladeira, então todo mundo já tem geladeira, eu vou parar de vender. Então, o que eu faço? Eu envelheço a geladeira, eu a torno obsoleta. Então, como? Criando uma nova geladeira. Então, cada vez tem sempre uma novidade, uma novidade, uma novidade. Né? Então, para vender. E isso contaminou. A arte acabou com certas tendências que estão à busca do novo, o novo pelo novo, que é uma bobagem, porque tudo que é novo fica velho. Vamos fazer uma pausa e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje quer saber se essa avalanche de informações que nos atinge todos os dias é positiva ou não, se estimula o debate ou não. Professor Franklin Leopoldo e Silva, tem aqui uma coisa que é muito interessante com relação à experiência de vocês, é que
Não é nada, não é nada, vocês venderam 200 mil exemplares em 3 décadas. Tudo bem, tem 200 mil pessoas, considerando que um leitor por exemplar, às vezes é mais, quer dizer, tem gente interessada. A internet está conseguindo valorizar a reflexão filosófica ou não? As outras mídias conseguem fazer o que o jornal sempre fez? Ou como é que é esse lado, vamos dizer, do mercado de ideias? Os ciclos que o Adalto organiza têm uma peculiaridade. O livro é consequência do ciclo. Sim. Então, as pessoas que frequentam as conferências, frequentam as palestras e se interessam por elas, elas ficam aguardando o livro. Então, é uma relação um pouco diferente do que você simplesmente comprar um exemplar de um livro sobre algum tipo de assunto. As pessoas esperam ali uma continuidade, um aprofundamento daquilo que elas ouviram. E isso, então, causa uma atenção peculiar. As pessoas ficam sempre aguardando, porque sabem que, em determinado momento, o livro acerca daquelas conferências vai sair, e lá no livro elas terão a oportunidade de acompanhar melhor aquilo que foi dito, resumidamente. Sim, mas e tal. Os ciclos não tiveram apenas 180 mil, não tiveram 180 mil assistentes, tem muito menos, não é? Quer dizer, houve um poder multiplicador, ou há um poder multiplicador aí, que precisa ser identificado para ser explorado, não é? Talvez, por exemplo, esse formato aqui do livro Ética, de vários autores, é um formato gostoso, porque ele é um pocket, não é? Talvez esse tipo de produto talvez devesse ser mais valorizado para que o Sócrates não seja apenas o belo jogador de futebol Exato. e seja o homem dos diálogos. Não, realmente faltaria uma identificação melhor do público. O público é muito heterogêneo, mas há uma certa convergência para os assuntos que o Adalto, com muita sensibilidade, consegue colocar em todos os ciclos e que despertam uma atenção que às vezes é surpreendente para nós mesmos que vamos lá fazer as palestras, do ponto de vista do número de pessoas, do ponto de vista do interesse, das perguntas, etc. Então, há aí um público, e esse público que frequenta as palestras indica ainda um potencial maior, que poderia ser explorado através de uma organização de eventos desse tipo, não é? Porque aquilo que o Adalto faz na organização desses ciclos não é, digamos assim, um exemplo muito seguido. Não é? Então, mas a gente percebe que haveria ali, apesar de todas as dificuldades da inflação de informação, etc., há ali um público potencial capaz de assimilar criticamente uma discussão feita num nível razoavelmente elevado, levando-se em conta, naturalmente, a maneira pela qual você aborda a contemporaneidade. Não é? Quer dizer, há uma coisa muito interessante em todos os ciclos, é que há sempre uma ligação de uma certa história do pensamento, uma certa história da cultura, com acontecimentos que são capazes de despertar no ouvinte ou no leitor, não é? Certas ligações, de modo a ele perceber que o passado serve para compreender o presente, que os acontecimentos podem ser melhor compreendidos à luz de uma certa estrutura cultural, histórica, etc. Então, tudo isso, quando passado de maneira conveniente para o público, suscita uma atenção e uma discussão que eu, nesse tempo todo que eu participo, tenho considerado sempre muito boa, muito frutífera. Adalto, tem uma coisa que me chama a atenção, é que você vê o volume de livros que são vendidos, não apenas em aeroportos, livros de técnicas de administração e tal, é o hit, não é? Uhum. E aí, inclusive, entre os best-sellers tem uma figura, um vienense, né? Um daqueles vienenses famosos, é o Peter Drucker, que era professor de filosofia. Né? Quer dizer, será que a gente não está separando a filosofia do resto, e aí as pessoas veem a filosofia de uma forma muito segregada, quando se ela pudesse entrar em administração e outras coisas quaisquer, eles viriam mais utilidade no pensar, não é? Mais, não sei, Pois é, quer dizer, quando a gente disse que a gente está vivendo um momento, né, de transição, quer dizer, um momento do vazio do pensamento, eu acho que é um pouco aí, não é? Quer dizer, eu acho que a filosofia ela continua um pouco segregada. A gente tenta nesses ciclos expandir,
não é? Quer dizer, e os filósofos que participam fazem de uma maneira muito competente, não é? Mas, voltando ainda ao nosso poeta, que é nosso inspirador, ele começa um ensaio, que é o prefácio às cartas persas, do Montesquieu, que é muito interessante. Ele começa dizendo o seguinte, quer dizer, a era da barbárie é a era dos fatos. Nenhuma sociedade se estrutura, se organiza sem, e aí ele grifa, as coisas vagas. Por coisas vagas a gente entende a filosofia, não é? Quer dizer, as abstrações, as artes, não é? Quer dizer, os ideais políticos. E a gente está vivendo hoje isso, né? Quer dizer, a gente está vivendo a era dos fatos. Tudo, né? Quer dizer, se reduz a fato. E a ideia do pensamento está muito, como eu disse há pouco, a reboque desses fatos, não é? Quer dizer, então esse é que é o grande problema hoje que a gente vê. O grande desafio. O grande desafio. E eu posso dizer o seguinte, que eu queria render uma homenagem a esse pessoal que nos segue há tantos anos, né? Que os conferencistas, que realmente virou quase que uma comunidade de amigos, no sentido antigo do termo, né? Quer dizer, no sentido epicuriano do termo, né? Quer dizer, e não é por acaso que a gente, para preparar um ciclo de conferência, a gente faz com um ano de antecedência, dialogando com cada um deles. A gente passa 3 dias trancado em Tiradentes. Ninguém leva nenhum paper, quer dizer, apenas as ideias. Não é à toa que tem 2 mineiros aqui. 2 mineiros. E Você 3. também é mineiro, não? Os mineiros estão em todo lugar, né, James? É uma praga, né? Não, acho ótimo. Mas, enfim, é para mostrar o seguinte, que a gente leva muito a sério isso. Quer dizer, na realidade, esses encontros são fundamentais porque ali balizam, né, quer dizer, as conferências e a gente consegue fazer uma coisa que é fundamental hoje, que é a transdisciplinaridade. São filósofos, cientistas políticos, cientistas sociais, psicanalistas, e todos eles participam de um projeto, de um tema, não é? Quer dizer, como a gente fez recentemente sobre a crença, não é? Quer dizer, que é um tema muito importante hoje, e acaba influenciando todas as conferências. Cada um cita o outro, direta ou indiretamente. Então, quer dizer, eu acho que esse movimento precisa ser espalhado, Diniz. É necessário, não é? Que quando a gente está dizendo que a grande questão hoje é o pensamento, a gente tem que investir muito nisso, não é? Quer dizer, para tentar sair daquilo que o Valéry define tão bem, que é a era da barbárie, né? Era só do fato, né? Do fato, a gente está vivendo isso. Da conversa que a gente estava tendo antes ali, não é? Você disse que está perplexo com tudo que está acontecendo, não só com a imprensa, né? Eu acho que é isso, não é? Quer dizer, é com a política e tudo. E a gente chegou a fazer um ciclo sobre o esquecimento da política, que é um pouco levantar essa questão também, não é? Me diz uma coisa, Franklin, você acha que a clima de você levar esse exercício especulativo, no bom sentido, para a iniciativa privada, quer dizer, já há uma coisa extremamente simpática, não é? Que é a Casa do Saber, que funciona aqui no Rio e funciona em São Paulo. Tem mais aí algumas atividades, mas é muito restrito, não é? É muito restrito. Será que digamos, o mercado, não é? Quer dizer, o mercado não sente necessidade de justamente tirar as pessoas da barbárie dos fatos e a fragmentação dos fatos, trituração dos fatos, para criar o hábito da reflexão, não é? Além fato, não é? Como é que a gente podia pegar isso e vender para um grande empresário, um grande banqueiro, um grande industrial?